Pessoal, estou tentando contato aqui com o Rodrigo, acho que ele não se tocou que ele tem que entrar na live comigo. Acho que eu vou precisar fazer uma ligação para ele aqui. Continue aí, peraí. Problemas técnicos aqui, né? Como acontece em qualquer grande emissora, a Globo passa por isso. E eu estou enfrentando agora, então vocês entendem, né? Deixa eu ver se o Rodrigo entrou. Só um minutinho, pessoal. Ó, pronto, entrou o Rodrigo. Vou falar com ele. Oba! Estamos aí? Rodrigo, beleza? E aí, tudo certo? Me ouve bem? Ouço, tudo bom. Vim com uma camiseta especial aqui, ó. Dá para ler aqui? Tá ao contrário. Então, reality minus expectations equal happiness. Então, a realidade, quando você tira as expectativas, vira felicidade. Legal, show de bola. Eu já conheci essa frase e eu uso várias vezes, assim. Então. Quando a gente fica frustrado, né? Então, pessoal, vocês ouvem bem o Rodrigo? Alguém me dá um feedback aí? Se tá ouvindo bem, eu te ouço bem. Eu tô ouvindo um pouco a minha voz no fundo, parece? Eu tô ouvindo você bem aqui também, viu? Beleza, então vamos lá. Rodrigo, se apresenta pra gente aí, conta um pouco da sua vida pessoal, tanto no pessoal como no profissional. Cara, vamos lá. Primeiro, vamos fazer um disclaimer aqui. A primeira live da minha vida, e até o Caio Farrá acabou de entrar aí. Primeira live da minha vida aqui, cara, fazendo, não sabia nem entrar nesse negócio. E já vamos que vamos. Bom, histórica, vamos lá. Eu fiz poli lá de faculdade, sou engenheiro nessa área. E aí trabalhei no mercado financeiro, que por sinal hoje é um belo dia para se falar em estoicismo, hein? Que dia para se falar em não se deixar tomar por energia negativa. Maior perda da história da Bolsa em décadas e décadas? Desde 2000 e... A maior perda desde 98, se não me engano, que teve perda num dia só, né? Então é um belo dia para a gente aprender a lidar com energia negativa. Eu trabalhei no mercado financeiro, tive que sair do mercado financeiro porque o meu pai ficou doente e aí meu pai veio a falecer e eu tive que assumir a empresa da família. E esse foi o meu contato com o estoicismo, foi aí que eu comecei a buscar formas novas de lidar com o que a vida joga na gente, né? Com as coisas que a gente não tem como mudar. Depois disso, cara... Os presentes colocados no nosso colo. Pois é, exatamente. Aí a gente tem que transformar o que jogam na gente. Se a gente tem um foguinho pequeno, apaga o fogo, né? Se a gente tem um fogão, qualquer coisa que entra na nossa fogueira faz o fogo aumentar. A gente tem que pensar dessa forma. E depois criei um podcast, foi como a gente se conheceu, né? Criei um podcast chamado Mojo Já. Acabei entrevistando algumas pessoas, conheci o Edgar, fundei a Bion junto com o Edgar, a Bion Nutrição Inteligente. Nesse meio tempo, eu acabei me tornando investidor anjo. Eu sou investidor anjo da Bulletproof, lá dos Estados Unidos, com Dave Asprey. Investi lá em 2013. Você está morando nos Estados Unidos? Não. Eu fiquei lá ainda um tempo, porque eu também era sócio do time de futebol do Ronaldo, lá, dos Strikers. Então, eu fiz alguns investimentos aí, uns bons e uns ruins, né? A gente vai aprendendo no meio do caminho. E aí agora, em tudo isso, eu administro os imóveis da família no centro da cidade. Certo, legal. Rodrigo, então, você disse que o estoicismo entrou na sua vida através da doença do seu pai. E conta um pouco mais de como ele entrou na sua vida e também conta pra gente como é a conexão do biohacking com o estoicismo. Perfeito, cara. Bom, como que entrou o luto que a gente sente quando perde alguém, quando tem alguma coisa que a gente... É uma coisa que a gente quer mudar, alguém que saiu da vida, a gente não tem o que fazer, e o luto é um assunto recorrente de todos os livros de estoicismo que você pegar. Eu acho que vale a pena a gente começar aqui uma introdução, daqui a pouco eu ligo o estoicismo no biohacking, mas você tem a criação do estoicismo com o Zeno. Ele começa na Grécia, mas ele fica mais conhecido em Roma.
Então, o Zeno tem uma das melhores histórias de origem que alguém pode ter. Parece um super-herói. O cara chega num naufrágio lá na Grécia. Simplesmente o cara chega nadando todo molhado e vai numa livraria. O primeiro lugar que ele vai é uma livraria. Ele vê um livro lá, e pega um livro sobre Sócrates. Ele começa a ler. Então, esse cara aqui é realmente inteligente. E ele vira pro dono da livraria e fala, onde é que eu encontro um cara igual esse aqui que está no livro? Aí o cara fala, tem esse tal ali que dá aula, tem uma escola de filosofia, então você pode ir lá estudar com ele se você quiser. E dito e feito, o Zeno vai lá, faz, e no começo eles eram chamados de zenonianos. Mas como ele dava as aulas dessa escola de filosofia numa das portas da cidade, como se fosse uma coluna, que chamava Stoa, e aí as pessoas aprendiam Stoa em grego, era Stoa, e aí como eles aprendiam embaixo da coluna, eles viraram os estoicos. E depois veio os três conhecidos, os três grandes, que é o Epíteto, o Sêneca e o Marco Aurélio. Vale a pena, quando a gente fala de estoicismo, é legal a gente falar que aplica para todo tipo de vida. Então você tem desde um ex-escravo aleijado, que era o Epíteto, é um escravo aleijado, que conseguiu a liberdade e virou professor. Ele estudou com o Mussônio Rufus, que é um outro cara super, super foda. Depois a gente fala. Pode falar foda aqui, né? Pode falar. Então, beleza. Aí é que a gente vai falando. Daqui a pouco eu completo os palavrões. Beleza. Sem problema. Aí tem o Sêneca, que era um investidor, um cara muito bem de vida, conselheiro de imperador, como se fosse um cara da nata da sociedade. E você tem o imperador, que era simplesmente o homem mais poderoso do mundo naquela época, seguia a filosofia, tudo, ele seguia essa filosofia estoica também. Então, a ligação dela, você perguntou, com o biohacking, você tem uma filosofia... uma pequena introdução do biohacking para o pessoal. Vamos lá, biohacking é uma forma de você otimizar a performance usando a natureza e a ciência. Basicamente é isso. Você vai pegar qual que é o melhor caminho para você ir para biohackear, para você dar o menor input para conseguir o seu maior output daqui para frente. Então, quando a gente pensa no mental, a primeira coisa que vem na cabeça é gratidão, meditação, tudo isso. Essas coisas os estoicos já faziam. Então, o Sêneca era um dos caras que saía para caminhar na floresta. Hoje a gente ouve falar de Shinrin-yoku, que é banho de floresta, o Sêneca já fazia. A gratidão, os estoicos já falavam lá atrás sobre você apreciar tudo de mais simples na vida, porque você tem que, muito parecido com o budismo, desapegar, querer menos. Então, tem tudo a ver com o que a gente tem hoje, né? Se você perguntar para as pessoas, os mais jovens, ou até você, o que você mais quer hoje? Fama e dinheiro. Eu acho que fama, dinheiro, beleza, porque meio que vem atrelado, né? Então, a ideia do estoicismo é, cara, vamos vencer a nossa vontade de querer essas coisas, porque a gente sabe que, no fundo, essas coisas não trazem, todo mundo sabe que, no fundo, não vai trazer a felicidade real. Não, tantas pessoas famosas, ricas, influentes e aparentemente felizes se suicidaram, enfim, ou são infelizes, né? Exatamente. Só que essa sociedade vive muito hoje de aparência, nunca teve uma filosofia de vida tão necessária hoje quanto o estoicismo. E por que isso é um biohacking? Por que eu considero isso uma forma de você hackear o seu cérebro, a sua forma de pensar? Você sempre, não importa a situação, você sempre vai poder virar para o estoicismo e falar, bom, vamos lá, vamos pensar de uma forma mais lógica, racional, e como é que eu posso fazer o meu melhor aqui nesse momento, que é o que eles tinham como arete. Aqui eu tô avançando um pouco, mas é minha primeira live, né? Vamos lá. Se você quiser reparar por aí, porque a gente ainda tem perguntas e tal. A galera pode ficar mandando pergunta também, né? Ao vivo também funciona. A pessoa pode participar. Então, você já deu uma introduzida, mas por que nós estamos vendo um crescimento do estoicismo nos dias atuais? Cara, a gente nunca teve tanto estímulo como a gente tem na sociedade hoje. A gente foi feito para fugir de um leão, né? Não de uma selva inteira querendo atacar a gente. Então, a gente vive, tem aquela coisa, aí meio que junta com o exercício, né?
A gente foi feito para ter estresse agudo, não estresse crônico. Hoje a gente está toda hora estressado, se cobrando. Nossa comparação não é mais com o nosso vizinho aqui de casa e o pessoal da vila. Nossa comparação é com o Michael Jordan, com o Elon Musk e com o Brad Pitt. Então, cada um ótimo na sua área, mas a gente quer ter o melhor de todos. Então, como é que a gente consegue equilibrar isso? A gente tem que ter um porto seguro para onde a gente vai. E o estoicismo é essa busca por tranquilidade, sempre a gente fazendo o nosso melhor, momento a momento, que é o arete. Eles são muito focados em virtude. Você tem os gregos eram mais da virtude e os romanos eram mais da tranquilidade. Se você junta os dois, você tem mais ou menos o estoicismo completo ali, né? Então a gente nunca precisou tanto de uma tranquilidade. Se eles vissem o que a gente está fazendo hoje com rede social, eles iam ficar doidos, cara. Até de alimentação. O Mussolini Rufus falava lá atrás para a gente comer o que mais se aproxima da natureza. Pô, numa época que tudo é processado, tudo é medido exatamente o sal, o açúcar e a gordura para que vicie nosso paladar, para que a gente coma mais. Nunca isso foi tão importante, cara. E a gente está virando uma sociedade cada vez mais, vou falar aqui, cada vez mais mole, cada vez mais confortável, querendo cada vez mais entretenimento ao invés de vencer obstáculo e avançar na vida e construir alguma coisa. A gente só quer chegar em casa, ligar o Netflix, beber uma cerveja, e isso virou aceitável. Sendo que se a gente vivesse numa sociedade de 150 pessoas, uma pessoa dessa não ia ser nem aceita no grupo. Ia ser largada. Ia ser largada, exatamente. Perfeito. E a próxima pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa. Os filósofos estoicos falaram sobre alimentação e exercício. O que eles disseram? O que o estoicismo ensina que você aproveita e que as pessoas podem aproveitar nessa área? Cara, não só falavam de alimentação, de exercício, como falavam de jejum também. Eles, nas escolas, as academias lá romanas, muitas delas ensinavam a escola de filosofia na época. Você tinha 3 principais. Você tinha o estoicismo, o cinicismo e o epicureanismo. Cada um com o seu grau de... Atendia a todas as gregos e troianos ali, né? Você tinha o epicuriano, que era o prazer. O cínico, que era nada tinha valor. E o estoico, que era você tem que sacrificar o presente em prol de um futuro para que você atenda o seu potencial e faça o que você está aqui para fazer. Então, o que eles falavam? Todas essas escolas, pelo menos eu acho que a epicuriana e o estoico, isso daí eu não sei muito bem, mas o estoico fazia. Tinha academia de exercício junto com o ensino teórico. Então, porque nessa época, essa sociedade, eles já eram uma civilização mais moderna, mais estabilizada, onde a atividade física tinha sido reduzida. Imagino que o contato com a natureza também. É isso? Não, cara. Não tanto quanto você imagina, porque nessa época eles ainda treinavam pelados na academia, todos os homens. Então você tinha... Mas eu quero dizer, como sociedade, aquela sociedade nômade... não, tudo bem. Isso sim. Com certeza. Eles tinham lá a rede de esgoto, que foi feita lá em Roma, os primeiros avanços em sociedade para se colocar, eu não sei quanto que chegou, se 500 mil, não sei quantas pessoas, mas o maior acúmulo de pessoas que teve no Império foi lá. E sim, eles já começavam a notar as pessoas moles naquela época. Então, junto com o estoicismo vinha você se desafiar, você passar por obstáculos. O Marco Aurélio fala, uma das frases mais famosas dele é: o que está no caminho vira o caminho. Então você tem que atravessar o obstáculo, aí que você vai ficar mais forte. Não adianta fugir, contornar. Eles tinham essa cabeça muito lógica de saber que você só vai crescer vencendo obstáculos, usando qualquer coisa como combustível para te propulsionar para frente. Perfeito. Bom, eu ia falar de jejum também. Eles falavam bastante de jejum para você se abster não só de alimento, para treinar a sua
força de vontade, não era nem para emagrecer, fazer jejum intermitente, o negócio não existia, mas para você se abster como um controle, como uma disciplina. Uma das maiores separações ali que eles faziam é vício e virtude. Só que se você não tiver disciplina, você nunca vai conseguir elevar a virtude na tua vida. Então, assim como o vício vem muito fácil, a virtude vem com esforço. E não só eles falaram para você não comer e fazer o jejum, mas para comer as comidas mais baratas, para você se vestir mal, para você passar mesmo vergonha. Alguns dos testes se veste mal por uma semana, para as pessoas te olharem de uma forma ruim, e você vai ver que isso aí, não tem... Você é maior do que isso. Entendi. Eles tinham vários testes mentais ali para você desenvolver um caráter e uma personalidade mais forte. É curioso que provavelmente eles falavam isso, porque o jejum, aliás, a alimentação já deveria ter um papel de prazer e de aquela busca por sempre por um prazer. E hoje algumas pessoas que, sei lá, vamos dizer, não estudam, dizem que o jejum gera compulsão, gera descontrole. Quando o que você está dizendo é exatamente o contrário. Jejuar vai te fazer ter mais controle das suas escolhas alimentares, por exemplo. Pode facilitar isso. Concorda? Concordo. O Musonius Rufus, eu descobri há pouco tempo atrás, que era o professor do Epíteto, ele tinha uma frase que ele falava, eu como para viver, não vivo para comer. Isso quantos anos atrás? Isso foi, eu acho que 2.300 depois de Cristo, uma coisa assim, há 2.000 anos atrás. Praticamente. Quase 2.000 anos Mas atrás. na época foi bem contemporâneo de Cristo. Legal. E olha só, qual a diferença entre o filósofo estoico e o sujeito emocionalmente estoico? Essa é legal. Esse é o maior erro que as pessoas fazem quando pensam em alguém estoico. A primeira coisa que vem na cabeça de alguém estoico é a vaca na chuva. É a primeira imagem que vem, chovendo, caindo o mundo, raio, aquela coisa, e a vaca lá. Ruminando, como se nada, alguém totalmente sem emoção. Os estoicos não eram anti-emoção. A única coisa que eles tinham contra era a emoção negativa. Então a busca deles era como, usando a lógica, o raciocínio, entendendo o funcionamento da natureza, como que eu consigo minimizar as minhas emoções negativas. Basicamente isso. As positivas, eles não tinham nada contra, eles buscavam isso, era saudável. Óbvio que eles tinham um certo controle para você não se embriagar da energia, da emoção positiva e esquecer de todo o resto, mas eles não tinham nada contra isso. Tudo era uma forma de minimizar a negativa, sendo que, se você lê as cartas do Sêneca, o luto, ele fala que não tem como. Todo mundo vai sentir, todo mundo vai sofrer. Ele só critica quem passa 10 anos sem ainda estar de luto da pessoa. Aí tem que ter um limite. Mas o luto, algumas coisas, é natural. Não adianta você querer evitar esse tipo de emoção. Mas existem algumas emoções, a maioria delas, que a gente consegue evitar. E uma coisa que os estoicos sempre falavam é: você é o responsável pela forma que você reage e pela forma que você que você deixa entrar uma emoção ou não. Ninguém faz você mais feliz ou faz você mais triste. Você controla isso. Essa é a cabeça principal dos estoicos ali. Perfeito. Então, a diferença do filósofo para o emocionalmente estoico não ficou muito claro para mim. O filósofo, ele não vai buscar não ter emoção. Ele vai buscar ter menos emoções negativas. E para isso ele vai usar algumas técnicas. Então a diferença principal é essa. O estoico que a gente tem, nossa, o cara é estoico. Quer dizer que o cara não sente emoção nenhuma. O cara fica lá, o cara é um robô. Esse é o emocionalmente estoico. Esse é o estoico com E minúsculo. O estoico com E maiúsculo, esse é o filósofo que busca uma filosofia de vida. E nisso ele vai buscar maximizar a emoção positiva e minimizar a emoção negativa. Ah, perfeito. Bom, e em quais campos da vida, você já disse que atende
gregos e troianos, o estoicismo pode ser mais facilmente aplicado para o pessoal que não está ligado no que a gente está falando e tal. E dê exemplos. Vamos lá, cara. Eu vou falar do mercado financeiro, Você já por falou exemplo. por exemplo, do luto. Do luto. Cara, eles são muito focados em raiva. Então, vamos começar com o princípio número 1. Se você abrir o livro do Epíteto, o Enchiridion, a primeira coisa que fala lá é a dicotomia do controle. Ele abre falando, existem coisas que estão em nosso controle e coisas que não estão. Devemos focar nas primeiras. É simples, é tranquilo. A gente consegue separar isso numa tricotomia, se a gente quiser. A gente separa as coisas que a gente controla, as coisas que a gente não controla e as coisas que a gente não controla totalmente, mas influencia. Então, esse é o principal. Se fosse para resumir o estoicismo, é isso. Vou dar um exemplo de um jogo de tênis. Num jogo de tênis, você não influencia como é que o outro cara vai jogar. Mas você influencia o seu treino, você tem total controle sobre como que você aparece na quadra, se você treinou, qual estratégia que você escolheu para jogar. Agora, essa é uma da terceira, você não consegue influenciar, você não consegue controlar totalmente, mas você influencia. Então, qual que é a saída para isso? Qual que é a saída para uma situação dessa? Simplesmente fazer o teu melhor. Você vai saber, a briga é com você, a briga não é com o outro cara. Perfeito. Se você pensar no outro cara, a coisa que você vai fazer, se você quiser fazer o bem, eu vou ser o melhor adversário que esse cara pode ter, porque aí o jogo do cara também vai melhorar. Essa Perfeito. É a cabeça, mas eu vou fazer o meu melhor. Tem um exemplo do arqueiro, que eles falam muito. O arqueiro, ele tem a intenção de acertar a flecha no alvo. Mas depois que ele puxa a corda e ele solta, tem muitos fatores que vão afetar para onde que essa flecha vai. E disso ele desapega. Porque essa parte ele não controla. Ele tem a intenção, ele faz tudo, mas a partir do momento que ele solta a flecha, não adianta. A gente fica... Uma das maiores coisas que eles falam lá, a gente fica quebrando a cabeça com o que as pessoas estão pensando, o que o mercado está indo, o que as pessoas estão falando, o que eu queria nascer mais alto, eu queria que a pessoa que morreu estivesse aqui. Cara, quanto tempo a gente fica ruminando na cabeça com coisa que a gente não muda? A gente sabe disso, não é nenhuma surpresa. Tanto que o Sêneca fala que as pessoas não precisam de informação, precisam de exortação. É uma filosofia de vida, porque você sempre vai voltar para ela. Você não é que você aprende, eu li um livro de estoicismo, pronto, tô feito, agora eu não preciso nunca mais olhar para isso. Não, cara, é uma filosofia de vida, você sempre vai voltar para isso. É uma exortação. Quanto mais você conseguir lembrar disso, virtude, como é que eu vou agir agora? Qual que é a minha resposta ótima nesse momento? E quando a gente fala de ansiedade, eu fiz uma série no Mojo agora sobre ansiedade, eu nem falei sobre isso, mas a ansiedade, ela está presente nesse gap, onde o que você pode ser, o que você é capaz de ser, e onde você está. A busca do estoicismo é você fechar esse gap. É você pegar onde você está e chegar o mais perto possível do que você é capaz de ser. Para isso você vai viver em arete, que é o que eles têm, meio que a definição de felicidade deles, que é como se fosse fazer o seu melhor momento a momento. Eles têm várias dessas palavras que são famosas. Cara, eu vou falando, esse é o assunto que eu amo, né, cara? Então, tá legal. E a outra palavra que é muito boa é eutímia. Eutímia é o segredo para você seguir a tua vida sem olhar para o lado. Você tem que saber muito bem o teu caminho. Se você vive em eutímia, você faz o teu papel no melhor que você consegue, porque esse é o teu papel. O teu papel não é jogar basquete, o teu papel não é ganhar no mercado financeiro, o teu papel não é sair pegando 200 não é ser mulheres. Sexy como a Bruna Marquezine. Não, teu papel é esse e ponto. É isso que você faz bem, é isso que você escolheu, é isso que você está aqui para fazer.
Hoje, a gente fica vendo tanta coisa que a gente não sabe mais o que é importante. E quando a gente não sabe o que é importante, tudo é importante. A eutímia, basicamente, é você fazer um trabalho interior. Esse é o meu papel. Se eu seguir a minha natureza, eu vou para esse caminho, sem olhar para o lado, sem virar e falar, pô, o fulano está fazendo aqui, acho que eu vou desviar um pouquinho e vou para cá. Aquele lá está fazendo, grama eu vou do para cá. vizinho mais verde? Grama do vizinho também. E aí você fica aqui, a galera que segue o caminho vai longe. Quem fica virando fica só assim, ó. E às vezes dá uns para trás também. E às vezes dá para trás também, sem dúvida. Sem dúvida. E isso que você está me falando, me veio uma situação. Tem gente que reclama que, eu moro com meus pais, aí a minha mãe cozinha, e aí eu não posso não comer a comida da minha mãe e tudo mais, e não consegue fazer dieta. Então o caminho, por exemplo, seria, o que você tem controle? Bom, eu tenho controle sobre poder ir fazer meu exercício, eu tenho controle quando eu estou na rua, eu posso escolher, seria isso, mais ou menos? Seria, eu não sei qual que é o tipo da comida, mas você poderia... Digamos que não é uma comida saudável, digamos. E você é obrigado a comer, você não é obrigado a comer essa comida 100%. Você está numa posição, depende da sua idade, obviamente, vamos colocar assim, mas você está se obrigando a comer essa comida. Se você não, você poderia pedir de algum lugar, você podia comprar e fazer o seu, e aí o problema é a forma que você está se relacionando com a sua mãe. De novo, eu não sei a idade. Se for menor de idade, aí tem o seu... Um exemplo geral, a pessoa tem que comer para não fazer uma desfeita para a mãe, alguma coisa assim. Então, mas porque quem vai aceitar essa desfeita é a mãe, não é? Você não está fazendo desfeita nenhuma. É a mãe que está entendendo isso como uma desfeita. Você está cuidando da sua saúde. Aí entra o lado do estoicismo. O lado do estoicismo é você não se responsabiliza pela emoção da mãe. Você se responsabiliza pelo teu cuidado com o seu corpo, querendo o melhor, sim, para tua mãe, mas sabendo que existem prioridades. Se a tua prioridade agora é cuidar da tua saúde, você sabe que está cozinhando com óleo de soja, está cheio de fritura, açúcar e tudo mais, desculpa, a minha saúde é mais importante do que você se sentir ofendida por eu não comer a sua comida. Aí é o trabalho não é que ninguém é obrigado a fazer isso. Você tem uma coisa que o Marco Aurélio fala bastante, que a gente tem um forte dentro da gente. É um inner citadel, como se fosse uma citadela, uma muralha fechada que protege as nossas emoções. A única forma de alguém afetar isso, de entrar nessa citadela, é se a gente abrir a porta. E não é à toa. As pessoas que mais entram são a família. Eu posso falar, não é nem um pouco fácil de lidar com mãe, de lidar com pai, de lidar com esposa. É alguma coisa que a gente vai desenvolvendo. E a gente tem que ter muito cuidado com... Existe a emoção alheia e existe a nossa. O problema vem quando a gente precisa descontar, por exemplo, eles falam muito de raiva. Uma das coisas que eles falam sobre raiva é que, idealmente, a gente nunca tem que sentir raiva. A gente tem que saber que a gente não vai deixar ninguém fazer a gente perder a compostura, mas existem situações que a gente vai precisar demonstrar a raiva porque é o melhor para outra pessoa. Porque se a gente não gritar, se a gente não falar, a outra pessoa não vai aprender. Porque a gente já tentou falar. Mas não é que a gente está bravo. A gente está usando a gente está sendo lógico, falando é melhor eu demonstrar com um pouco mais de raiva do que só que do que eu falar, porque não vai adiantar. Um pouco mais de contundência? Um pouco mais de contundência. Agressividade, por que não? E eles falavam, cara, eu acho sensacional, porque eles falam de muitos assuntos. Eles falam muito sobre, sabe o que? Xingamento. Então, xingamento... tem uma das cenas que falam, eu acho que era com o Cato, não sei quem que era o cara, que estava numa sauna, e aí chegou um cara, deu um tapa nele. E todo mundo ficou falando, nossa, deram um tapa. Aí depois perguntaram pra ele e o cara falou, tapa? Nem vi, nem senti. Aí o cara fez, às vezes as pessoas fazem uma coisa justamente para extrair da gente um sentimento de injustiça. Só que, cara, tem um exemplo também que eu acho que está no livro do Sêneca, que ele estava andando na rua, um cara cuspiu na cara dele.
Sabe qual que foi a resposta? Qual? Ele falou assim, gente, tem que tomar cuidado hoje para andar na rua, você nunca sabe quando alguém pode virar e cuspir na tua cara. Tipo, não é que não fez mal, o cara não vai se deixar levar, mudar, ficar com a emoção à flor da pele por conta de um negócio desse. O cara tá acima dessas situações mundanas, entendeu? É o que a gente tem percebido, né? Vamos lá, o lado A e o lado B na política, se eles falam uma coisinha um pouquinho diferente, já toma uma pedrada. E dependendo, né, a pessoa que está ali sentindo aquilo, é péssimo para ela, né? Cara, nem com política, com mídia. A gente falando aí eu acabei de receber antes da nossa live aqui, um comentário lá no Zap falando do coronavírus, que não é tudo isso, que não sei o que e tal. No final não importa se o vírus é ou não, o que importa é o que as pessoas vão dar de significado para o que está acontecendo. Se as pessoas agirem de forma irracional, se todo mundo achar que o vírus é um caos, vai virar um caos. Perfeito. Não tem como, é reação. Que aí entra mais um outro ponto do estoicismo. Eu estou dando pequenos snippets aqui de estoicismo, que a gente não está seguindo uma ordem. Assim. Mas entra o outro snippet de estoicismo, é o espaço entre a ação e a reação. Você sempre vai poder ter esse controle. Viktor Frankl ele cita o estoicismo no livro dele, do Man's Search for Meaning. Ele usa o estoicismo para logoterapia. Tem um cara muito famoso, que é o James Stockdale, que tem até um paradoxo com o nome dele, que eu posso falar já. Também seguia isso, ele era um herói de guerra que foi preso no Vietnã. E tudo isso, você nunca vai perder a sua liberdade de escolher como que você vai reagir a uma situação. Então, aí entra de novo, o cara não é obrigado a comer a comida que a mãe cozinha. Eu acho que vale a pena falar do paradoxo do Stockdale também. Pequenos snippets, para quem quiser pesquisar mais, vale a pena ir atrás. Tem um livro de um cara chamado James Stockdale, Memórias de um Piloto de Caça, alguma coisa assim, Memory of a Fighter Pilot, eu não lembro exatamente. O paradoxo de Stockdale, ele era um general de altíssimo ranking que foi preso no Vietnã. E ele até, uma das frases mais famosas do livro, quando abatem o avião dele e ele está caindo de paraquedas, ele fala, eu estou saindo do mundo moderno e caindo no mundo de Epíteto. Ele fala essa frase enquanto ele está no paraquedas. Quando ele cai, ele já é capturado, torturado, fizeram o cão com ele, ele se comunicava com os outros presos por código Morse batendo na parede. Eles montaram uma hierarquia na prisão. É sensacional, esse livro é incrível. E tem o paradoxo de Stockdale, que perguntaram para ele quais são as pessoas que sobreviveram a essa captura, né? E, aliás, quais são as pessoas que não sobreviveram? Ele falou, é fácil. Os otimistas. Aqueles caras que falavam que iam sair. No Natal a gente está livre. Aí passava o Natal, não aguenta, a ansiedade consumiu esses Na Páscoa a gente está livre. Não, que aí passava a data, e falava, no Natal, aí chegava outro Natal, o cara estava preso ainda, o cara ia definhando. E aí o paradoxo de Stockdale, que é super famoso, inclusive o Jim Collins escreveu em um dos livros dele, falando isso para a empresa, é que você tem que saber que é possível, você tem que ter uma fé, uma esperança, só que é mais forte do que isso. Você sabe que você vai conseguir sair, mas ao mesmo tempo você encara a realidade. De que é difícil, de que é complicado, de que você não tem certeza nenhuma. Esse é o paradoxo. Isso é estoico também. Você sabe que não está no teu controle, mas você vai fazer o teu melhor para que isso aconteça. Você sabe que você vai emagrecer, mas ter a consciência absoluta de que haverá percalços e as coisas podem não sair do jeito que planejado, ou não serem tão rápidas. Isso? Perfeito. Uma das coisas, inclusive, que os estoicos fazem muito é pensar no que pode dar errado. Mas aí você para, mas eu também, eu fico toda hora pensando em tudo que pode dar errado. Só que eles não ficam... Isso me deixa triste, me deixa ansioso.
Exato, exato. Só que não é dessa forma que você está falando, assim, preocupado. E, putz, e agora? E se acontecer isso? O que eu faço? Não. A ideia de você pensar no que pode dar errado é para você justamente entender, peraí, se isso acontecer, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tá, se tem, eu já vou começar a me preparar agora. Perfeito. Se não tem, aí tem aquela frase, se não há alternativa, não há problema. E o estoico é mestre em agir dessa forma, em entender até onde vai a ação dele, a liberdade dele, e até onde vai a influência. Se não tem, o treino é esse. Não adianta a gente ficar batendo a cabeça na parede. A parede não vai quebrar. E aí entra o aceitar a realidade. A realidade, a expectativa menos... A realidade menos expectativa é igual a felicidade. Felicidade. Que é o amor fati que eles têm. Não só você ser capaz de aceitar o que é, aceitar a realidade, mas amar, porque é a única opção. Não tem uma outra realidade. Então, se você não amar essa realidade, o que você vai fazer? Vai ficar ruminando na cabeça em um monte de coisa que não dá certo, que não funciona, que era para ser diferente, e etc. E aí você fica se desgastando à toa, né? Imagina você usar esse tempo que você fica ruminando aí em coisa que você não consegue mudar de uma forma produtiva, pensando, ou montando o teu dia, que isso é mais uma coisa os estoicos, tem vários como é que eu posso falar, várias coisas que eles falam, vários treinos que eles falam. Então, a visualização negativa é o que a gente estava falando agora. Visualização negativa é quando eles imaginam tudo que pode dar errado para ver. Primeiro, eles apreciam mais as coisas do jeito que são. Então, das visualizações negativas que eles fazem é com pessoas da vida. Então, você marcou esse horário de call porque você falou que teu filho ia dormir, né? É um horário bom aqui em casa. Então, uma das visualizações negativas que eles fazem é imaginar que o seu filho morreu. Porra. Eles falam, um dos melhores testes que você pode fazer, porque você imagina que teu filho morreu, você tem duas coisas. A primeira e a melhor de todas é que você dá mais valor para o que você tem ele agora. Você aprecia mais. Eu acho que os pais que estão assistindo a gente têm isso aí muito claro. Às vezes, as crianças cansam a gente e a gente reclama, a gente tem de reclamar e ficar irritado. Agora, pensa se essa criança não estivesse aqui, você tá louco. Exatamente. E não só isso, mas você tem duas coisas, cara. Você tem essa de apreciar muito como é que é ter essa criança junto. E, ao mesmo tempo, você consegue perceber que, se isso acontecer, você não vai ter nada para fazer a respeito e a tua vida vai continuar. Vai ter que continuar. Você vai ter um luto, você vai ter um momento, mas a tua vida vai continuar. Você vai usar isso como combustível. É muito mais fácil falar, eu não tenho filho. É muito mais fácil falar isso. E, inclusive, eu vou entrar na questão de teoria e prática também, já. Mas é muito mais fácil falar do que fazer. Mas se você pensar de forma lógica, o esperado deveria ser esse. Aprecia mais. Pode falar. Não, eu que tenho um pequeno contato com o estoicismo, eu sempre tento me alimentar desses pensamentos. Nossa, corre o dia inteiro, me cansa, pula, pega coisa do chão. E se fosse uma criança tivesse sofrido um acidente, tivesse com um problema motor? É isso mesmo. Isso serve pra gente também. A pessoa que está reclamando, gente, tem gente que tem uma síndrome que chama Locked-in Syndrome. Dá do nada e a pessoa fica travada, só mexe o olho. Só mexe a sobrancelha. Só mexe a sobrancelha. Só mexe a pálpebra. Você já está 1000 vezes, é isso aí, você já está 1000 vezes melhor do que... Tem um filme, né, que o cara escreveu o livro? Tem. É isso mesmo, é uma síndrome. Então, a gente sempre... O escafandro e a borboleta. Caramba, cara. Eu lembro, mas eu não lembrava do filme, não. É angustiante. Exato. Só que você mostra aquela pessoa presa no corpo dela, meu Deus. Exato. Então, uma das coisas que tem lá é que você sempre vai conseguir imaginar que poderia estar pior. Você vai conseguir fazer
estudo mental. E uma coisa que, se os estoicos estivessem aqui hoje e estivessem vendo a nossa área de filosofia, de universidade, do mundo todo, assim, eu imagino, e muitos dos autores de estoicismo hoje falam coisas parecidas, que eles não iam estar muito felizes. Porque os estoicos eram muito, muito a favor de alguma coisa que fosse prática. Palavras não iam mudar nada. Hoje a filosofia gira em torno de palavra, porque essa palavra, porque esse significado, porque... Isso eu estou falando do estudo geral. Você tem psicologia, você tem algumas áreas que chegam em alguns resultados mais palpáveis. Inclusive a psicologia, a CBT, Cognitive Behavioral Therapy, que é a terapia cognitiva comportamental, foi inspirada no estoicismo, que é uma terapia de intervenção, é diferente de uma filosofia de vida, mas é uma intervenção que as pessoas fazem quando estão muito ansiosas. Mas o Musonius Rufus, lá atrás, de novo, professor do Epíteto, e o Epíteto foi entre os professores do Marco Aurélio, na verdade, eu não sei se teve contato ou só os escritos do aluno dele, mas o Musonius Rufus falava, imagina um médico que sabe falar sobre medicina. Fala tudo, conhece tudo, sabe toda a teoria. Imagina um outro médico que não entende nada da teoria, mas sabe fazer cirurgia. Ele sabe que isso aqui vai aqui, isso aqui vai... Com quem que você ia se tratar? Com o prático. Então, por que a gente vai ficar focando extremamente na teoria? Por que a gente vai ficar divagando sobre significados de palavras? Brasileira, né? Tudo. Toda a formação da escola brasileira ela é muito teórica. Não só na universidade. Então, a ideia deles é prático. Tanto que eles fazem uma separação entre bibliotecários da mente e atletas da mente. E warriors, na verdade, guerreiros da mente. A gente não pode ser bibliotecário, saber... Cara, pega um manual de uma... Ou pega, sei lá, um manual de uma TV, manual de montar um computador. Eu posso decorar o manual, posso saber recitar o manual inteiro para você. Mas se eu não sei montar o computador, que adianta? Então a gente tem que ser guerreiro da mente. A gente tem que, tudo que a gente aprender tem que colocar em prática. Prática, prática, prática. Perfeito. Fantástico. Bom, vamos lá. Você demorou uns 25 minutos para responder uma pergunta? Nossa, cara. Cara, é meu primeiro live, viu? Não, tá ótimo, mas a ideia é essa mesmo. Olha só, se o estoicismo, algumas pessoas podem estar perguntando, se o estoicismo é a arte de viver em paz sob qualquer circunstância, ele não pode te afastar e trazer a falsa ideia de que está tudo bem ficar no sofá comendo Ruffles e assim, trazendo para a minha área, afastar as pessoas da prática de musculação, que é um saco. Uhum. É chato fazer musculação e dietas limpas. Cara, essa foi a pergunta que eu mais gostei que fizeram lá. Cara, basicamente, você está confundindo um prazer com um vício. Esse prazer, se eu não me engano, de novo, cara, eu acho que era o Musonius Rufus que falava isso. Ninguém fica orgulhoso de si próprio quando senta num sofá e come Ruffles. A busca do... Pelo contrário, né? Eu acho que a galera faz isso e se sente culpada, então, se sente triste, se sente incapaz. Exatamente. Embora muitas vezes poste no Instagram, não sei se você já viu, coloca lá no story, noite de hoje, aí coloca uma carinha triste, a dieta, sair da dieta. Dependendo do que for, se for, que Ruffles nem entra nisso, mas se for um sorvete gostoso, se for sei lá, um Ben & Jerry's, alguma coisa que você merece. Tudo dá um prazer. Se você mereceu isso, aí muda completamente a história. Você tá com amigos, comendo pizza, aí merece. Aí é uma coisa diferente de você estar lá sentado no sofá, no Netflix, bebendo cerveja. Eu tô falando de uma coisa recorrente. Né? Recorrente, sem dúvida. Mas a ideia que eu tô falando ninguém se orgulha disso. E aí uma das frases, se eu não me engano é do Musonius Rufus também, ele fala, quando você faz um trabalho
difícil, mas que que te faz bem, a parte ruim, a parte difícil passa rápido. A parte boa é duradoura. Quando você faz uma coisa que você cede aos vícios, a parte boa é muito rápida, mas a vergonha é duradoura. Então vai de cada um, tem gente que não está nem aí, tem gente que não está nem aí mesmo, que na cabeça dele trabalha o dia inteiro e merece chegar em casa e comer Ruffles e, gente, tá aí, no final é a nossa cabeça que define isso. Qual que é o teu objetivo? Onde que está o teu potencial e onde você quer, e onde você está e onde você quer chegar? Então, no caso aí, trazendo um exemplo mais prático, então, o prazer de comer aquela Ruffles são 15 minutos. A obesidade que vai te acompanhar por alguns anos aí até você resolver os problemas relacionados? Não só a obesidade, mas a vergonha mental e você ficar se cobrando de não ter feito isso. De novo, só se isso for de fato um problema para a pessoa, né? Aí eu vou entrar em outra coisa, outra palavra aqui dos estoicos, que é a eudaimonia. Eu é bom e daimon é o nosso... a gente tem um daimon interno, como se fosse uma parte nossa que observa o que a gente faz. Então a gente tem que ter um bom daimon, a gente tem que estar de bem com o nosso daimon. E o que ele observa, ele fica feliz, agrada a ele. Exatamente. O Sêneca fala que é para a gente viver como se tivesse alguém observando a gente a todo instante e fazendo a gente tomar as melhores decisões, vivendo em arete, momento a momento. E esse é enfim, não tem nada de... Depende de pessoa para pessoa. Se a pessoa tiver ok, não tiver grandes aspirações, né? A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender. Se a gente para de aprender, para de construir, a gente para de crescer e para de viver. Então, no final, a gente está sempre buscando ser uma versão melhor, apreciando e amando a versão que a gente é agora. Que também é um paradoxo, né? Porque a gente se ama como a gente é, porque a gente fez o nosso melhor com o que a gente sabia até agora, mas a gente também sabe que a gente é capaz de ser melhor. Então, a gente fazendo o nosso melhor... E quando o problema é no passado? Quando você gosta do que você vê agora, mas no passado você fala, porra, perdi tempo. Cara, você pensa no seguinte, você pode mudar? Não. Então, toca a vida. Ou você fala, o que eu fiz de errado? O que eu posso fazer? Eles não queimam, os estoicos, eles não queimam neurônio com o passado e nem com o presente. O presente eles aceitam. Mas o futuro, como é que eu posso fazer alguma coisa diferente com o que eu aprendi, com o que está acontecendo agora? E o momento também, né? O que eu posso fazer agora para melhorar? O passado, o que já foi, o que não pode ser mudado, esquece. Dá para aprender alguma coisa? Então aprende. Dá. Em qual livro de Sêneca? Eu gostaria de... A Patrícia Patti acabou de perguntar uma coisa do Sêneca aqui. Em português, eu acho que só tem do Sêneca um chamado Sobre a Brevidade da Vida. Mas você tem 2 livros muito bons em português para ler, que é O Ego é o Inimigo e O Obstáculo é o Caminho. Os 2 são do Ryan Holiday. Eu acho que a calma é a chave, a quietude é a calma. O terceiro já também está em português. Os 3 são do Ryan Holiday. Eu acho que são os únicos livros de estoicismo que foram traduzidos. E o Sêneca tem o Moral Letters, que é Letters to a Stoic, que é o principalzão dele, que é bom pra caramba. Provavelmente deve vir uma leva aí de traduções, né? Porque o assunto tem ganhado corpo no Brasil. No mundo, né? Ganhou corpo com jogadores de basquete, com o Seattle Seahawks, também lá de futebol americano, que principalmente o livro do Obstáculo é o Caminho, que fez com que eles ficassem mais um pouco mais tough, né? Um pouco mais durões ali com a vida. Então essa foi a diferença. O estoicismo causa isso. O estoicismo causa uma antifragilidade na forma como a gente lida agora, né? Sem uma antifragilidade, mas sem que seja insensível, né? A antifragilidade vem pra gente... tem uma coisa que é frágil, que quebra. Tem uma coisa que é robusta, que não quebra, mas também tanto faz. E tem uma coisa que é antifrágil. Quanto mais você bate, mais forte você sai. Essa é a diferença.
Quando o obstáculo é o caminho, não é que a gente atravessa o obstáculo e continua normal. A gente atravessa o obstáculo e vem com uma armadura maior aqui, a gente está mais forte. Machuca, mas... Machuca, a gente Caleja. sabe que machuca, a gente não fica achando que não vai machucar. A gente sabe que machuca, que o caminho é esse. Mas a gente sabe que esse é o único caminho também. O Caio Fará falou que com psicoterapia, acredito que conseguimos aprender melhor com o passado, mas claro, sem querer mudá-lo. Mas se conhecer melhor através dele. É isso aí. Perfeito. Entendi. Caio é foda, Caio é foda. E não xingar no meu caso, o Felipe de 10 anos atrás. Cara, isso é uma das... Eu não sei se você já viu o cara tá indo e machucar é o caminho. De muitas formas, sim, viu? Mas você vai sentir... Se você não sair da zona de conforto, você não vai melhorar nunca. Do outro lado da dor está o nosso potencial, muitas vezes. Para não dizer 99% das vezes. Mas o cara tá lá na zona de conforto, mas ele tá em paz. Será? E aí? Mas é aquilo que você falou, depende das informações que ele tem. Ele pode Depende. estar na zona de conforto e estar em paz. Depende. Pode. Entendimento dele, ele conseguiu o que ele queria, enfim. Pode. É raro, né? Eu acho que deve ser raro isso. Tem uma... Você fala do Felipe de 10 anos atrás, cara, eu era gordinho, zoado na escola. Eu tinha toda não pegava ninguém. Tem todos esses negócios aí que a gente tem de 10, 15, 20 anos atrás, né? E uma das coisas que mais ajuda, isso aí o Caio vai poder falar bem melhor, é você integrar isso. Você não é alguém que... O Felipe pequenininho, o Rodrigo pequenininho aqui, eu não fico escondendo ele das pessoas. Eu não fico tipo, não, vai pra lá, vai pra lá. Isso aí, você nunca vai conseguir ser autêntico se você não integrar isso em você, é parte de você, cara. E a ideia é você amar isso tanto quanto você ama você agora, porque já aconteceu, você não vai mudar, faz parte da tua vida, aprende e ama. Eu tenho certeza que o que o Felipe de 10 anos atrás, o que o Rodrigo de 15, 20 anos atrás mais quer é amor, cara. Que é o que ele não tinha na época, né? Perfeito. Eu penso isso às vezes. Se eu pudesse chegar e falar com o Felipe de 10 anos atrás, de 15, 20, e falar no ouvido dele, o que eu falaria pra ele? E eu já me olhei e falei assim, porra, coitado desse moleque. Esse moleque precisa de uma ajuda. Mas o que você ia falar pra ele? Cara, não. Eu só fiquei pensando. O que eu falaria? São tantas coisas, né? Cara, eu viraria pra ele e falar, meu, eu te amo, cara. Vai dar tudo certo. Não, isso eu tinha vontade. Passar a mão na cabeça. Vai dar tudo certo, cara. Tudo isso é parte do caminho. Nossa. Então, acabou que a moça perguntou, e a próxima pergunta é se você pode citar algumas obras fundamentais para quem quer começar a compreender melhor o estoicismo. Você disse que tem pouca coisa em português? Em português tem os 3 que eu falei, do Ryan Holiday. Escreve o nome dele aí, Rodrigo. Deixa eu colocar Comenta, aqui, vamos lá. Escreve o nome dele. Espera aí. O obstáculo é o caminho. Vamos lá. Ego é o inimigo. E o outro, eu não sei se a calma é a chave. Eu acho que é isso. Coloca o nome do autor. Coloca o nome do autor. Ou quietude, peraí. Quietude é a chave. Autor Ryan Holiday. Para quem fala bem inglês, não tem problema, aí você tem mais opções. Aí você tem os próprios livros. Você tem meditações do Marco Aurélio também, pô. Esse aqui é Meditações, está traduzido. Esse livro é sensacional. Esse livro e é um livro, né? É um livro curtinho, na verdade. Ele foi reescrito, mas ou é uma obra original? Não, é a obra, na verdade, o Marco Aurélio escreveu para ele mesmo, é um diário. Ele escrevia para ele mesmo. Uma das práticas estoicas mais comuns é você avaliar o teu dia, né? Então, no final do dia você fala o que eu fiz bem, o que eu fiz ruim, o que eu podia ter feito diferente. Isso é interessante, hein? Essa é uma outra das práticas lá. E o Marco Aurélio fazia o journaling, né? Ele tinha o diário
Ele falava tudo. E não só isso, mas outra prática estoica, são várias, né? Aí eu vou lembrando. Outra prática é você definir as qualidades das pessoas que você admira. Então, no começo do livro, ele vai citando várias pessoas e falando, com fulano eu aprendi a não sei o que, não sei o que. Com fulano eu aprendi que eu devo me controlar em situações de não sei o que. Com fulano eu aprendi que na guerra, não sei o que, não sei o que. Muito bacana, cara. Aí essa era uma das outras. Hein? E para quem fala inglês, aí você tem dois caras sensacionais, que é o Máximo Piglucci e o William Irvine. Eu posso até escrever aqui, Máximo Piglucci, putz, eu não vou saber se é o italiano, esse cara? E o William, eu acho que viu? E o William Irvine. E esses são dois, o Piglucci provavelmente é outro, escreve de forma diferente, mas... E aí esses caras têm uns livros chamados How to be a Stoic, o Stoic Challenge, The Guide to the Good Life, tem vários livros aí de estoicismo, esses caras são muito, muito bons. Eu ia te fazer uma pergunta, que eu acho que você até respondeu, que o fundamento mais simples de se aplicar no estoicismo talvez seja uma boa forma de você começar a se tornar estoico, seja através do caderno de anotações no final do dia? Cara, eu acho que eu geralmente falo que é pelo princípio número 1, pela dicotomia do controle. O caderno ajuda, Perfeito. Mas é muito mais difícil de você criar um hábito, né? A gente já falou no Mojo sobre hábito algumas vezes, mas eu falo muito que o princípio número 1 é o que você controla e o que você não controla, que é muito bem resumido pela oração da serenidade. Que, para quem não sabe, Deus me dê a serenidade de aceitar as coisas que eu não controlo, a coragem de mudar as que eu controlo e a sabedoria de saber a diferença. Então, o principal, eu acho que a oração da serenidade faz o resumão de tudo. Isso serve para raiva, isso serve para luto, isso serve para exercício, isso serve para alimentação, isso serve para jejum. Se você conseguir separar o que você controla do que você não controla, que é a prática mais difícil, que a gente costuma remoer, costuma passar a maior parte do tempo pensando na economia, na política, no nosso corpo, no que as pessoas estão pensando, que eu preciso ter mais dinheiro, a gente fica pensando em um monte de coisa, mas na prática, o que a gente realmente influencia, a gente gasta muito menos do que a gente gasta com o que a gente não controla. Então, princípio número 1, básico, é esse. Rodrigo, tem uma parada que durante 99% da existência do ser humano, a gente não teve tanto contato com outras pessoas, a gente não soube de tantas histórias. A gente sabia das histórias ali em torno do nosso bairro, da nossa tribo, a gente conhecia ali algumas dezenas de pessoas e as suas histórias. Agora, na televisão, a gente é bombardeado por histórias tristes. Por exemplo, uma coisa que eu não consigo assistir é quando depois que eu virei pai, eu não consigo assistir notícias tristes com crianças. E aí a gente acaba, uma coisa que me impactou muito esses dias, porque eu gostava muito dele, foi o Kobe Bryant. A morte do Kobe Bryant, sobretudo porque ele estava com a filha dele. Eu imagino o sofrimento que ele teve ali, vendo que a filha dele corria risco, principalmente. Então, como que a gente lida com isso, cara? Cara, a gente está numa situação que realmente é difícil. A gente fica bombardeado, que você falou de notícia, né? Uma das coisas que é também muito falado no meio estoico é por que a gente se sente obrigado a saber de tudo. Quem está te obrigando a saber tudo que aconteceu na Etiópia? Cara, a gente tem uma cobrança de saber, porque a gente tem que ser a pessoa mais interessante, tem que saber, tem que não sei o quê. Uma das práticas estoicas... uma das práticas estoicas, literalmente, que se fala hoje eu não sei e eu não ligo. Por quê? Porque você está voltado para coisas que você controla e para coisas que vão te trazer, de fato, algo de positivo. Você está meditando, você está descansando, você está recuperando energia, você está fazendo exercício, você está lendo, aprendendo. Tá.
Então, por exemplo, vamos voltar a essa questão da política. Eu me exaspero com as posições antagônicas em demasia. Eu fico, porra, calma, bicho, não deveria ser assim. Pô, aí então nós vamos ignorar a política, sendo que daqui a 2 anos eu tenho que votar de novo, escolher. Como é que faz? Cara, primeiro, isso daí é um assunto bem profundo, né? Mas você vai entender qual que é a importância do teu voto, né? Quanto de tempo você está depositando para aprender sobre a política e qual que é o real, quanto que você vai de fato agregar pelo seu voto, pelo tempo que você gastou. Perfeito. Ficando exacerbado, ficando preocupado. Então, na real, o que talvez você queira falar e não vai falar colocaram valor demais no seu voto. Porque é isso que é dito na televisão, é isso que é dito nos meios de comunicação. Pô, você tem que votar, você tem que saber por que você está votando. E a notícia, cara, tudo que você sabe disso, todo mundo sabe. A notícia é feita para manter a gente plugado. O que mais tem... cliques para audiência. Se uma coisa é de fato importante, a gente vai saber. Vai chegar na gente. Não tem como. O problema é a gente ficar lá plugado todo dia, porque em 20 minutos tudo pode mudar. A gente fica lá plugado todo dia, vendo a corrida de cavalos, que eles ficam narrando a corrida de cavalo, porque esse aqui passou, porque esse aqui tropeçou, porque esse aqui não sei o quê. Sendo que o mais importante é o quê? Quem vai ganhar. O importante é quem ganhou. O importante não é saber que esse aqui tropeçou, esse aqui comeu tanto, esse aqui comeu um pouco mais de capim do que o outro, esse aqui não sei o quê. Cara, esse aqui tomou um pênalti. Esse aqui tomou... Cara, é muita encheção de linguiça para manter você plugado na TV. Eles querem audiência, eles querem clickbait. E você se você sai um pouco daquela coisa de input, estímulo, você vai conseguir entender uma coisa muito mais importante do que o que está acontecendo no mundo. Que é o que está acontecendo dentro de você. Putz, foda, hein? Ou mesmo a sua volta, ou mesmo a tua volta. Imediato. Exato. Você vai entender o que está acontecendo com a tua família. Imediato. O problema de hoje, e eu sofro disso pra caramba, cara. Eu entro no carro, eu não ligo rádio, mas eu ligo podcast. Cara, podcast no 2x lá. Aí eu chego no escritório... Aí eu trabalho pra caramba, tempo livre, eu tô lendo e-mail de newsletter, e-mail longo de newsletter, de artigo, ou tô lendo livro, Cara, chega uma hora que tem que... Calma. Calm down. Limpa um pouco, a quietude é a chave, calma. E vamos entender aqui, porque senão você fica uma média de tudo que entra dentro de você. E aí, cadê você nisso? Perfeito. Você se perde. Foda. Você se perde. Foda. Cara, o papo foi foda. Queria que durasse mais. Eu acho que o pessoal está assistindo também. Depois eu vou colocar no meu YouTube, se você autorizar. Boa. E, cara, fala um pouco do Mojo Já, fala um pouco da sua atuação aí para ajudar o pessoal com biohacking, com estoicismo, com as coisas que você ensina. Conta um pouquinho. Cara, eu tô agora com o Mojo Já. Todo dia de manhã eu falo um pouco de estoicismo, de biohacking. Isso aqui, esse anel, essa pulseira aqui, isso tudo é medição de sono, coerência cardíaca, temperatura. Esse daqui me dá ainda o tanto de exercício que eu posso aguentar num dia. Então eu tô sempre me medindo, sempre buscando ciência para melhorar a performance física, mental. Eu tenho o aplicativo de NBAC, que eu fico treinando minha memória RAM cerebral pelo telefone. A gente pode falar disso mais pra frente se quiser. Mas, cara, eu tô sempre buscando novidades ali cara, performance física e mental e tudo que tem de estudo novo. E a gente lançou hoje um e-book com um básico ali, um básico que eu faço para exercício, comida e sono. Tá vendo? Como é que faz? Não, um e-book de graça lá que a gente colocou e aí vai levar para o grupo do Telegram. É só clicar no link na bio lá. São link na sua bio, cai no grupo do Telegram. Aí cai no Telegram e já pega lá o e-book também. Tem
Aí eu falo um pouco da rotina, tem 31 páginas, cara. Demorou para escrever até o negócio. Então tá bem completinho. Eu li 15 páginas. Eu mandei páginas. para você, né? Mandei para você dar uma olhada pro Uma coisa que eu achei muito legal foi que você falou de vários recursos que você tem usado para biohackear, mas eu achei legal que você falou, eu estou usando a tecnologia porque eu estou desconectado da natureza para tentar uma reconexão, uma proximidade, dar uma simulada aquilo que é natural. Então algumas pessoas podem pensar, nossa, é frescura, é loucura, mas não. É isso aí. Isso tem um fundo de biologia e de naturalidade, que é o que eu defendo demais. A gente está tentando emular ao máximo os efeitos que o nosso corpo deveria receber da natureza. Por isso que eu acordo, coloco luz aqui no ouvido, porque a gente tem fotorreceptor, que não tem, eu não só não tenho, como eu não posso pegar sol. Eu não consigo pegar sol todo dia, dependendo da programação, né? Aí eu uso luz infravermelho, aí eu medito também com coerência cardíaca, meço minha temperatura, ainda mais em época de coronavírus. Esse anel aqui ajuda, se eu espirrar, se eu tossir, eu vou saber se eu estou com febre ou não por conta desse anel aqui, ó. Também à noite, de acordo com a temperatura. Tem várias coisas que eu falo lá. Eu fiz um kit anti-coronavírus, falei de várias das vitaminas e suplementos principais. Tá lá nos destaques também pra gente. E, legal. Cara, daqui uns anos... Fala. Daqui uns anos eu quero que você... Você tem plano de ser pai por agora? Cara, por agora não, mas com certeza em 2 anos eu provavelmente já vou ser pai. E aí eu vou querer fazer uma live com você sobre todos esses assuntos que a gente falou do ponto de vista de um pai presente. Toda a sua organização, como testar o seu estoicismo. Cara, challenge accepted. Desafio aceito. Challenge accepted. Desafio aceito. Que cara, no final das contas a gente vai ter que integrar tudo isso. E a gente vai abrir mão de coisas que são menos importantes do que estar com o nosso filho. Não vai dar para fazer tudo isso, não vai dar para incluir. Ou a gente vai fazer cada vez stacks maiores, né? A gente vai incluir a meditação com a plataforma vibratória, com a luz infravermelha, com a luz no ouvido. Ou a gente vai fazer isso, ou a gente vai abrir mão de grande parte. E vai ter que fazer o treino qualitativo, porque você vai ter bem menos tempo na academia. Sem dúvida, sem dúvida. E o treino qualitativo é perfeito para essas pessoas. Perfeito, é isso mesmo. É isso aí, hoje Bom, vamos embora. Fala. Não, hoje eu tô porque normalmente eles cortam a live com... Ele corta automaticamente a live. Ah, então beleza. Mais alguma coisa? Cara, muitas coisas, mas vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. A gente marca mais uma vez. Eu adorei, eu acho que vale a pena, você não acha não? Pô, bom pra caramba, cara. A primeira live a gente nunca esquece, né? Obrigado, Rodrigo. Obrigado por participar. Valeu. Os que assistiram vai ficar disponível no meu YouTube e eu vou anunciar meus stories quando eu for subir pro YouTube. Gente, obrigado. Boa noite, Rodrigão. Valeu. Valeu. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau.